todos acharam. Quero dizer que o convite para pregar a palavra de Deus nessa noite foi, na verdade, uma resposta de oração. Eu estava orando, faço isso todas as vezes, para que o Espírito de Deus me mostre qual deveria ser o propósito que deveria fazer na igreja. E quando o chamado pastor me mandou o propósito, o Espírito de Deus falou no meu coração que esse deveria ser o propósito que eu deveria fazer lá na igreja. E na mesma hora, e olha, não é porque eu sou grande coisa, mas há muitos anos que eu não aceito o convite para pregar, porque igreja em obra, e agora estou organizando obra social, então muito atarefado, mas o Espírito de Deus falou comigo que esse deveria ser o propósito. E ontem eu preguei sobre isso lá na igreja, e a irmã que ministrou louvor antes de mim, Deus revelou para ela tudo que seria falado, até o capítulo e o versículo que seria falado, o salmo que eu usaria. Então eu vi Deus, revelação de Deus nesse propósito, e creio que a minha vinda aqui não é em vão. Eu creio que Deus tem uma palavra, como Ele falou ao meu coração, eu creio que Ele vai falar a vidas aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Veja que ninguém fique intimidado. Ah, não, ele é bispo, é alguma coisa. Irmãos, eu não sou nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Ele me salvou de uma overdose há mais ou menos 33 anos atrás. Em 85, depois do primeiro Rock in Rio. E ali eu não conheci o Senhor e me envolvi com drogas numa pequena cidade de Minas, chamada Paracatu. E ali eu tive uma overdose, misturando álcool com drogas, e tive uma parada cardíaca. Mas naquele momento eu clamei o nome do Senhor, mesmo sem conhecê-lo. E eu senti, irmãos, nesse breve testemunho, naquele momento que eu tive a parada cardíaca e eu ouvi o meu coração batendo tão forte, e depois o coração foi parando e parou, e eu senti o Espírito saindo do meu corpo. E naquele momento eu não sabia orar, mas eu falei: Deus, me salva que eu estou morrendo. E na hora, quando rezava em casa, rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, mas naquele momento não deu tempo. Eu falei: Deus, me salva que eu estou morrendo. E aí quando eu orei ao Senhor, ainda tinha algum neurônio meu que funcionava naquele momento, e eu senti como se o meu espírito voltasse para o meu corpo. O meu coração voltou a bater. Eu estou no altar do Senhor com a mão sobre a palavra, e que Ele me mande para o inferno se alguma palavra nesse momento é mentirosa da minha boca. E aí, irmãos, eu cheguei em casa carregado, e aí passei muito mal, vomitei muito. E a segunda oração, eu só rezava, a segunda oração que eu fiz a Deus, não sei nem porque eu estou contando isso, mas a segunda oração que eu fiz a Deus, eu falei: Deus, me mostra o caminho. Se o Senhor existe, me mostra o caminho. No outro dia senti saudade da minha mãe, estava lá 3 meses, nem lembrava que eu tinha mãe nem pai. Senti saudade da minha mãe, voltei para casa. E ali, 2 semanas depois, eu estava na casa do Senhor. Jesus me libertou dos demônios. Eu caí endemoniado, quando garoto ainda. Jesus me libertou dos demônios. Eu entreguei minha vida para Ele. E algum tempo depois, entreguei minha vida para a sua obra. E há 33 anos que eu tento estar fazendo a vontade desse Deus maravilhoso que muda a nossa história. Ele me deu a vida. E tudo que eu fizer na sua obra não é nada, porque Ele me deu a vida de volta. Depois disso, eu tive vários livramentos. No último, eu tomei um tiro de fuzil de raspão nas minhas costas, num culto, na verdade numa festa beneficente da igreja. Tinha 50 pessoas, irmãos. Adivinha onde passou o tiro raspando? Nas minhas costas. Mas o Senhor me livrou mais uma vez. Só ficou a marca do risco. Eu coloquei na época no Facebook. E Ele continua me salvando e me guardando por sua infinita misericórdia. Amém? Gênesis 41, depois desse breve testemunho, eu tenho um recado de Deus nessa noite, para mim e para a sua vida também. A partir do versículo 51 da palavra de Deus: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A igreja pode tomar assento em nome de Cristo Jesus? Irmãos, José
coloca o nome dos seus filhos. Primeiro de Manassés: Deus me fez esquecer o tempo do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O que José passou na casa do seu pai, todo o seu trabalho, irmãos. Se nós formos analisar, pastor Leonardo, que esse jovem José passou, e às vezes nós precisamos entender, irmãos, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor são os nossos caminhos. Deus pensa como Deus, nós pensamos como homens. E diz a palavra do Senhor que o Senhor fez uma promessa para José em sonhos, onde seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se prostravam diante dele. E os irmãos se iraram com essa revelação, mas seu pai Jacó guardou no seu coração. E os irmãos sabem da história de José. José primeiramente é traído pelos seus irmãos, lançado numa cova no meio do deserto, irmãos, quase foi morto. E José é vendido como escravo para o Egito. E aí você começa, poxa, Deus faz uma promessa para José e tudo começa a dar errado. Deus faz uma promessa para José e tudo começa a dar errado. Aparentemente parece que nada dá certo na vida de José. Depois, irmãos, José, estando servindo na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta deitar-se com José, José foge. Mesmo assim, José é acusado injustamente. José é preso, irmãos, depois de ser vendido como escravo, de ser traído. José experimentou o sabor da traição. Você já experimentou o sabor da traição? José também experimentou o sabor da traição. Depois José, irmãos, experimentou o sabor da injustiça. Você veja que ele não se deitou com a mulher e mesmo assim foi acusado. E José é preso injustamente, irmãos. Olha o segundo sabor que José experimenta. Depois do sabor da traição dos seus irmãos, não foi a traição de ninguém, foi a traição dos seus irmãos. José experimenta o sabor da injustiça, acusado injustamente, preso. Irmãos, mas diz a palavra do Senhor que José interpretava sonhos, e mesmo na prisão José continuava interpretando sonhos. José não estava na prisão questionando a Deus: Senhor, aonde estão as tuas promessas? E aquele sonho que eu tive, Senhor, aonde está? Não. José continuava no seu ministério. José continuava fiel. José continuava interpretando sonhos. Interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. Falou para o copeiro: lembra-te de mim quando te fores bem. E o que acontece? O copeiro se esquece de José. E José continua na prisão, irmãos, por mais 2 anos. E aparentemente, nessa história, eu fico imaginando, conjecturando, o que não passou no coração de José. Irmãos, o que não passou? Como que não passou no coração de Daniel quando a resposta não veio? E o coração dele estava triste. E o anjo, quando aparece a Daniel, fala: Daniel, homem muito desejado, foram ouvidas as tuas palavras, Daniel, mas o príncipe da Pérsia pelejou, e Deus enviou Miguel, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, José, depois de passar tantos anos, estava ali experimentando o sabor do abandono. Revelou o sonho do copeiro, e o copeiro se esqueceu dele. Como Mardoqueu, que falou para a trama que estava sendo feita contra o rei, e nada recebeu, até o dia que o rei perdeu o sono. Ele foi analisar as crônicas que estava escrito e lembrou do que fez Mardoqueu, e disse: o que foi feito a este Mardoqueu? Ah, meu irmão, quero te dizer que José, até a hora que o rei tem um sonho, José
seria uma história de frustração, uma história de derrota, uma história de fracassos, mas tudo estava no projeto de Deus. Aleluia. Tudo estava, irmãos. Quando a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Deus primeiro tira a vida. Deus não dá a vida e depois tira. Não entendi, bispo, eu te explico. Ele faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Não diz o texto que Deus exalta e abaixa. Diz o texto que Deus abaixa e exalta. E por que isso? Porque assim Deus faz. Deus falou para o povo, quando o povo ia no deserto: eu vou provar esse povo. Eu vou ver se esse povo guarda a minha lei em seu coração. Primeiro, irmãos, o choro, depois a alegria ao amanhecer. E às vezes nós queremos primeiro desfrutar da alegria, primeiro desfrutar da exaltação. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará com seus molhos. Oh, querido, sabe que na escola de Deus, primeiro nós somos, Deus primeiro nos abate, depois Ele exalta. Deus primeiro fere, depois Ele sara. E não há outro Deus como este. Ele é o Deus que fere e o Deus que sara. É o Deus que mata e o Deus que dá vida. E não há quem possa escapar de suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! E às vezes nós queremos, irmãos, provar a grandeza de Deus sem antes ser humilhado. Diz a palavra de Deus que Deus faz o seu depósito em vasos de barro, para que a excelência do seu poder seja dele e não nossa. A excelência do poder é dele. É Deus que exalta, mas é Deus que abate. Primeiro Ele abate. Primeiro, irmão, você vai semear com lágrimas, andando e chorando. E muitas vezes nós queremos o tempo da exaltação, como primeiro é o tempo de chorar. O provérbio não diz há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ele diz há tempo de chorar e depois há tempo de sorrir. O provérbio diz há tempo de plantar e há tempo de colher. Então primeiro nós plantamos, depois colhemos. E às vezes não entendemos o porquê Deus nos permite como permitiu José. Não era projeto de Deus José ser traído pelos seus irmãos e ser vendido justamente para o lugar aonde ele seria governador. E quando Deus, irmãos, a assinatura de Deus, ela é o milagre. A assinatura de Deus é o impossível. Um dia José acorda presidiário. Um dia José acorda, irmãos, conjecturando, barbudo, com as roupas de presidiário. No outro dia, irmãos, José vai dormir como governador. Esse é o nosso Deus. Eu vi um testemunho que só acredita, você que não quiser acreditar, você tem direito a não acreditar. Só quem realmente conhece esse Deus, quem já teve experiências com Ele. E essa é a segunda vez que eu ouço o testemunho. Um deles de uma senhora idosa lá da igreja, e ela pedindo a Deus: Senhor, eu quero que Tu me honres, porque eu quero fazer assim, assim, assado na Tua obra. Irmãos, ela disse que pegou um ônibus, até brinquei com ela, qual é a linha desse ônibus, para ver se eu pego esse ônibus também. E no chão de ônibus, irmãos,
vinha as notas de R$50 na frente dela. Ela falou: Deus, muito obrigado, que o Senhor já me respondeu. A filha dela chama-se Ângela, essa senhora chama-se Severina. Pena que ela está aqui, se eu for lá, vou lhe apresentar. A filha dela, o Espírito de Deus falou no meu coração. Estou no altar, com a minha mão na palavra de Deus. O Espírito de Deus falou comigo: olha, se você crer, Deus vai multiplicar salários aqui por 10. Basta você crer, fazer um voto com Ele. Passado algumas semanas, foi essa irmã lá na frente. Ele me procurou, na época ele era pastor: pastor, olha aqui, Deus, eu passei no concurso, Deus multiplicou por 10, aqui está o meu voto. Esse é o Deus. Esse irmão que contou, ele ia vender açaí na praia, irmãos. E ele estava contando de um outro irmão ao meu lado. E ele disse: eu fui vender o açaí, eu só tinha gasolina para ir, não tinha para voltar. E lá em Copacabana, quando para, ainda tem que dar R$10 para o guardador. E não tinha gasolina para voltar. E ele falou: Deus, eu sou teu servo, sou fiel a ti. Irmãos, ele poderia vender normalmente o açaí e voltar para casa. Não seria milagre, apenas fruto do seu trabalho. Mas quando se conhece a Deus, ele testemunhou, pastor. E quando ele estava na praia, veio voando o dinheiro para cima dele. E ele falou: Senhor, muito obrigado. A assinatura de Deus é um milagre. A assinatura de Deus é o impossível. José estava lá na prisão, mas havia um tempo determinado por Deus, como foi o tempo determinado de Abraão. Abraão, irmãos, no tempo determinado, com 99 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. E com 100 anos, no tempo determinado, vem a promessa. Se você tem promessa de Deus e você crê na promessa, alguém tem promessa de Deus aqui na sua vida? Você tem promessa de Deus, querido? Não significa que você vai tomar posse delas. A promessa de Deus era para as 12 tribos de Israel. Apenas 2 tribos tomaram posse da promessa na sua plenitude: a tribo de Josué e a tribo de Caleb. Porque as outras 10 tribos não tomaram posse. Não era para eles também a promessa, irmãos? Sim ou não? Mas eles não perseveraram em seguir ao Senhor. Quando viram o gigante, e a tua promessa, a nossa terra, a nossa promessa está cheia de gigantes. Se você se depara com o gigante e pensa em parar, em desistir e voltar atrás, eu tenho uma palavra para a tua vida: você nunca vai tomar posse da promessa. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Desculpa se você esperava ouvir outra coisa de mim, mas eu não estou aqui para pregar mentira, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Josué e Caleb perseveraram. Quando os outros espias falaram: olha, a terra é boa. Meu irmão esteve em Israel e estava contando que uma uva lá é do tamanho de um limão, uma laranja desse tamanho, doce igual mel. Por isso que tiveram que carregar a uva, 2 homens para carregar o cacho de uva, para que a coisa mais saborosa. A terra, querido, mana leite e mel. Eu estou me lembrando aqui, pastor Leonardo, quando começamos lá na igreja, construindo um templo. Pastor que tem compromisso com Deus sabe o que é sofrer. Começando a construir um templo sem dinheiro. Sem dinheiro, irmãos. Você fala assim: como sem dinheiro? Sem dinheiro. Depois de 1 ano, está aqui o Espírito de Deus fazendo a campanha. Em 1 ano na igreja, nós arrecadamos R$1.100. Alguém com R$1.100, nos 13 anos, se compra alguma coisa, irmãos? Nem naquela época. Aí Deus abriu a porta, foi para 3.300. Eu fiz um voto a Deus. E está aqui o Espírito de Deus nesse momento. Se eu estou mentindo, que Deus mande minha alma para o inferno no dia do juízo. Eu havia consagrado ao Senhor uma ação, e na época, graças a Deus, era propagandista médico, então não fazia diferença, uma ação pequena do consumidor. Eu falei: Senhor, essa é para a tua obra, para a compra da tua igreja, do teu terreno. Pastor Leonardo, minha esposa com 8 meses,
de gravidez do meu primeiro filho, eu fui trabalhar num outro laboratório menor, saí do meu laboratório que estava bem, fui para um menor, estava num aperto terrível. Com 8 meses, o que sai? A ação que eu consagrei a Deus. Eu não tinha uma fralda, irmãos. E eu falei com a minha esposa: meu amor, essa ação eu consagrei ao Senhor, e eu vou cumprir o meu voto com Deus. E ela falou: vai sim, meu filho. E assim eu fiz. Naquela mesma semana, não foi depois, não, naquela mesma semana, uma cliente da minha cunhada que faz cabelo, ela perguntou: por que a sua irmã já tem enxoval? Ela falou: não tem nenhuma fralda. Ela disse que estão avisando que ela, a partir de agora ela tem enxoval, porque eu sou do ministério que eu distribuo enxoval, e Deus está mandando entregar o enxoval dela. Fui lá na Barra da Tijuca, meu carro vem entupido no enxoval, tudo do bom e do melhor. Um tempo depois, com esse valor, eu estava comprando o terreno da igreja que o pastor Leonardo conhece, para a glória do nome do Senhor, que hoje está construído. Eu quero te dizer, querido, como o pastor Leonardo estava falando, a fé é sobrenatural. A fé é sobrenatural. E se você não entende as coisas sobrenaturais, você não vai entender a fé. Você não vai crer. Você vai duvidar. Você vai desanimar. Você vai, como Jó, que na hora Satanás queria tocar para ele blasfemar contra Deus. E é isso que Satanás faz para você perder a sua bênção. Você blasfemar. Os outros 10 espias infamaram a terra. A terra é boa, mas está cheia de gigante. Nós não podemos. Irmãos, eles viram a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Eles viram o mar se abrir, eles viram a água sair da rocha, eles viram o maná, as codornizes, eles viram tudo. Mas depois duvidaram, acharam que Deus não era poderoso. E às vezes nós vemos tanta coisa de Deus. Olha, eu falo para os irmãos, eu não tenho direito de duvidar de Deus. Se eu duvido de Deus, eu fico ansioso, eu fico triste comigo mesmo, porque eu não tenho direito, porque eu conheço a Deus e o seu poder. Nessa noite, querido, como o Senhor fez com José, quando José colocou o nome do seu filho, Manassés, Deus me fez esquecer o tempo do meu sofrimento. Existe um tempo de sofrimento, querido, que José passou, um tempo de humilhação, um tempo de derrota. Mas esse mesmo tempo, e às vezes você não entende, meu Deus, eu estou na casa de Deus, estou passando por isso, e no mundo eu não passava. O Espírito de Deus está falando com vidas agora, nesse momento. Porque eu estou passando por isso, se eu estou na presença de Deus? Deus manda te dizer, querido, que Ele está te aperfeiçoando como Ele fez com José. Ele estava moldando José. Tanto que quando José encontra seus irmãos que o traíram, José fala: olha, eles estavam temerosos. E José fala: olha, hoje eu entendo por que isso tudo aconteceu. O que você não está entendendo hoje, amanhã você vai entender. O que você está questionando hoje, amanhã você vai entender. José disse: para a perpetuação da nossa espécie, Deus permitiu que eu viesse para cá. José, enquanto estava todos os 7 anos de vacas magras, José era o que mais prosperava. Oh, meu amado, quando Deus mudou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Oh, querido, Deus, quando muda a sorte, você não tem direito. Você que conhece a Deus, nós temos pessoas aqui que conhecem a Deus, conhecem o seu poder. Temos pessoas aqui que conhecem o poder de Deus. Se você conhece a Deus, você que não conhece tem direito de duvidar, porque você não conhece. Se você nunca viu o poder de Deus, então você tem direito de duvidar porque você não conhece. Agora, a partir do momento que você conhece a Deus e você duvida, o Senhor falou para
aqueles que duvidaram, não entrarão na terra, porque viram os meus sinais e inflamaram a terra. Quero te dizer que Deus nessa noite te trouxe aqui, para que você venha passar pelo tempo da humilhação. A palavra de Deus não diz, os humilhados serão exaltados. Ela diz, aquele que se humilha, Deus o exalta. E se você tem passado o tempo do sofrimento, no teu coração tem que ser como o coração de Jó, como ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive. Você tem que passar o tempo da colheita, está semeando, está chorando, mas está andando. Você está levando a preciosa semente, está chorando, mas está andando. Continua perseverando em seguir ao Senhor, continua perseverando, porque o teu tempo chegará. Continua adorando a Deus, como fez Paulo e Silas na prisão, e aí, irmão, depois de serem chicoteados, duramente açoitados, eles cantavam louvores ao Senhor. Hoje tem gente que é só tomar uma chibatada, já está reclamando, já está chorando. Oh, querido, Deus quando falou para Gideão, Gideão, manda os covardes voltarem. O covarde, ele está sempre voltando atrás, e ele nunca consegue chegar até o fim. Por isso, querido, quando o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Querido, tem pessoas que ficam, sabe, remoendo o que passou. Ah, minha vida sempre foi assim, sempre foi assado, minha vida sempre foi difícil. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Oh, querido, no momento da tribulação, da angústia, é o momento que você tem que declarar, é o momento que Satanás e Deus estão com os olhos diante de ti, como foi com Jó. E quando você declara, eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que a minha bênção chegará. É como aquela jovem solteira que espera pelo seu noivo, pelo seu marido, e solteira, ela começa a preparar o enxoval. Aí alguém diz assim, poxa, peraí, mas está solteira e você está preparando enxoval? Olha, isso é coisa para quem crê, isso é para quem é espiritual, isso é para quem vive o milagre. Eu me lembro, pastor Leonardo, que quando garoto, eu anotava, ainda lápis, os louvores daquele tempo, que eu gosto muito dos louvores antigos, e eu anotava, eu falei, olha, quando um dia eu for um pastor, eu quero anotar esses louvores para não esquecer, porque esses louvores antigos são muito lindos. Eu sabia e tinha certeza absoluta da obra de Deus na minha vida. Eu quero te perguntar nessa noite, você tem certeza absoluta das promessas de Deus, da obra de Deus na tua vida? Certeza absoluta, meu irmão? Certeza absoluta? Então prossiga para o alvo, para de se entristecer, para de questionar a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Até chegar a hora dele agir, porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus como esse, que ele trabalha para aquele que nele espera. Deus não trabalha para qualquer um, Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você tem esperado em Deus, se você tem confiado em Deus, oh meu irmão, como é bom esperar em Deus. Quando você espera em Deus, mas o que esperar? Desculpa, bispo, o que esperar em Deus? Esperar em Deus significa você estar em calma, em paz. Quando você não espera em Deus, você está em sofrimento interior. Quando você não espera em Deus, você está abatido. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Oh, querido, nessa noite,
Deus quer te ver como José. José estava na prisão, mas interpretava sonhos. Oh, querido, você está no tempo de sofrimento, continua sendo usado por Deus, continua sendo fiel a Deus, continua confiando em Deus. No casamento nós declaramos para o nosso cônjuge: eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e na escassez, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu tenho aliança com a minha esposa, fiz esse voto nupcial. Você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com o Espírito de Deus, você tem uma aliança com o Senhor. Então você tem que ser fiel a Ele na alegria e na tristeza, você tem que ser fiel a Ele na saúde e na doença, você tem que ser fiel a Ele na abundância e na escassez. Como diz o apóstolo Paulo: eu sei ter em abundância, eu sei estar em escassez, em todas as situações eu sei viver. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar toda a situação. Tem pessoas que a fé está no valor da sua conta bancária, a fé está no quanto ela tem. Oh, querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam, plena convicção do que não se vê. Eu quero te dizer nessa noite que, como José passou o tempo da aflição, como a mulher grávida que espera 9 meses, temos mães aqui nessa noite? Temos. A mãe espera 9 meses. Imagino o quanto deve ser desconfortável ficar com aquele barrigão na hora de dormir, não é verdade? Imagino eu. Dizem que a mulher grávida toda hora dá vontade de fazer xixi, aquele peso, dor na coluna. E quem teve parto normal, o sofrimento que é. Agora eu queria te perguntar, mãe, quando você tem os seus filhos nos braços, você lembra do tempo do sofrimento? Quando você tem os seus filhos no braço, chorando no teu braço, você lembra que você dormiu mal? Você lembra que você ficou com dor nas costas? Você lembra de alguma coisa, mãe? Você só tem a agradecer a Deus. Assim é no tempo quando Deus muda a sorte. Assim é no tempo quando Deus muda a tua sorte. E quando você experimenta, querido, quando você experimenta Deus mudar a tua sorte, quando você experimenta Deus mudar, como mudou a vida de José, como mudou a vida de Abraão, de Moisés e tantos outros que disseram: eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu sou apenas uma criança, eu tenho lábios impuros. Mas Deus foi com eles. Vim aqui nessa noite para dizer que Deus é contigo. Eu vim aqui nessa noite para dizer que desde o tempo da aflição, no tempo de semear com lágrimas, continua fiel, continua crendo, continua adorando. Se é certo que com Ele soframos, você está sofrendo com Jesus, é com Jesus que você está, é na presença de Deus que você está. Se você está sofrendo com Ele, é certo que com Ele seremos glorificados. Meu querido, continua semeando, continua fiel. Quando você menos esperar, o rei perde o sono. Quando você menos esperar, o rei sonha. E o teu nome é chamado. O teu nome é chamado. E nessa noite, como o Senhor fez com José, Ele quer fazer contigo também. Ele quer nos ensinar a ser fiéis. Bem-aventurado o varão quando ele é provado por Deus, e ele se apresenta aprovado, porque é necessário. Eu sabia que a promessa não é para todos, nem todos vão tomar posse da promessa. Eu poderia aqui dar uma palavra, ficaria todo mundo feliz. A tua promessa está chegando, olha, você vai tomar posse da promessa, você ia sair feliz da vida. Mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para pregar a palavra
Deus, é necessário, depois de haver desfeito a vontade de Deus, para que alcanceis a promessa. Primeiro fazemos a vontade de Deus. Primeiro somos aprovados, para depois tomarmos posse da promessa. Se você, querido, no tempo da tua aflição, tem se entristecido, tem pensado em parar, desanimado, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que o profeta estava na carne quando ele falou comigo. Na carne está você, que não crê na grandeza do Deus que você serve. Esperei confiantemente no Senhor. Não esperei impaciente. Não esperei ansiosamente. Não esperei desesperadamente. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. O nosso Deus é o Deus que levanta o pobre e o necessitado e tira do esterco. Esterco é o que a palavra de Deus diz. Tira o sujeito do esterco, do monturo, e o faz assentar ao lado de príncipes, em posição de honra. Assim é que faz o nosso Deus. Basta apenas nós crermos no seu poder e confiarmos. Enquanto na tribulação, enquanto no momento de dificuldade, te mostrares frouxo, sua força será pequena. É nessa hora, querido, é na hora do fogo, como foi com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido pelo nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abednego. É na hora do fogo, a fornalha acesa, e aqueles jovens disseram para o rei: o Deus ao qual nós servimos. Você sabe o que é isso, querido? Você está com a fornalha acesa, o rei ali, pronto para te jogar dentro do fogo, e você fala: o Deus ao qual nós servimos pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Fica sabendo que nós não vamos nos curvar diante da imagem. A imagem era dele mesmo, do próprio rei. Você sabe o que é isso, querido? O que aconteceu? O que eles declararam? O Deus ao qual nós servimos pode nos livrar da fornalha e da tua mão. O que aconteceu? Deus livrou da fornalha e da mão do rei. O que o homem assim determinar, isso sucederá. Eu não estou falando aqui de confissão positiva, eu não estou falando de determinar a vitória da boca para fora. Jesus disse: se disserdes a esse monte, erga-te no mar, não duvidando no seu coração, assim será feito. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: se você crer no impossível, a boca fala que o coração está cheio. Você crê no impossível, você vai falar. Não com a boca. Eu não estou falando aqui para você ficar falando, jogando palavras ao vento, não da boca para fora, mas no teu coração você vai declarar: essa terra é minha. E quando eu comecei a falar, não terminei, pastor Leonardo, quando estava construindo a igreja, olhava, lá a rua enchia, e nós tínhamos que colocar a igreja 1 metro acima para a água não entrar na igreja. E eu passei um mês olhando entulho. E você passar um mês, irmãos, a gente carregava entulho de tudo que é lugar. Tinha irmão trazendo entulho no carrinho de supermercado. Trazendo um carrinho de supermercado. Foi lá no 5º andar, no prédio vizinho, pegar entulho da vizinha que precisava de entulho. Fiquei olhando entulho 1 mês. Olhando para o entulho. E a cena de um lugar cheio de entulho é triste. É uma cena triste demais. E aquilo você vai olhando, aquele monte de entulho, aquela coisa horrível. E aí durante o culto, o Espírito de Deus falou no meu coração: a terra é boa. O Espírito de Deus falou comigo: a terra é boa, filho. A terra é boa. E ali, irmãos, naquela visão terrível, como a visão dos ossos secos, talvez essa seja a visão da tua vida.
O Espírito de Deus falou para mim: filho, a terra é boa, irmãos. Era aquelas telhas, você chegou lá na telha, a telha daquelas telhas galvanizadas, quando bate o sol, um calor terrível. O Espírito de Deus falou: meu filho, profetiza o ar-condicionado. Irmão, nossa igreja é igreja de comunidade. Aqui é bairro de rico, relacionado. E eu profetizei, eu falei: olha, irmãos, nós vamos ter ar-condicionado, vocês vão sentir frio. Hoje todo ano pede para diminuir o ar. Quero te dizer, querido, Deus assina embaixo conforme a sua fé. Se você declara na sua vida: eu sou um coitadinho, eu sou tão pequenininho, minha vida nada dá certo, Deus assina embaixo, essa é a sua fé. Sua fé é negativa. Agora, se você assina em Cristo Jesus: eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando você declara de todo o teu coração, Deus assina embaixo o que você tem declarado, o que você tem crido, o que tem falado você de você mesmo. Quando no tempo do profeta Malaquias, eu encerro a palavra nesse momento, o povo dizia: inútil tem sido servir a Deus, o ímpio prospera e nós não chegamos a lugar nenhum, não tem valido a pena servir a Deus. E aí o Senhor fala para eles: essas palavras foram agressivas a mim, diz o Senhor, porque eis que tem um memorial. Você sabe o que é um memorial? Você já viu um memorial aos mortos? Estão lá todos os mortos, o nome de cada um deles. Deus tem um memorial com o nome escrito de cada um. E ele diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Jesus disse: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, fazenda, por causa do meu evangelho, receberá recompensa neste presente século. Como essa palavra me fortaleceu no início da minha caminhada. Receberá recompensa neste presente século. E não vi. Quero te dizer nessa noite que eu não vim aqui em vão, como nada que sou diante do meu Deus, mas eu vim trazer um recado de Deus para a tua vida. A partir de hoje, mude o seu vocabulário. Para de declarar a palavra de derrota na tua vida. Para de declarar a palavra de fracasso na tua vida. Para de declarar que você não é ninguém, que a sua vida é isso e aquilo. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Eu convido a igreja a se pôr de pé.